Desde que o técnico Miguel Ángel Ramírez foi anunciado pelo Inter, uma expressão entrou no dicionário dos colorados: jogo de posição. A filosofia causou certo estranhamento aos torcedores, tanto do clube quanto de outras equipes, que passaram a se questionar o que seria este estilo. No Brasil, nós temos uma vaga lembrança em 2020. Esse conceito foi adotado por Domenech Torrent em sua passagem no Flamengo. No mundo do futebol, as tendências e a moda são definidas pelos vencedores. Às vezes, ao longo da história do esporte, o vencedor do momento e o estilo de jogo uniram classe e triunfo. O exemplo paradigmático é o Barcelona, treinado por Pep Guardiola, considerado o grande expoente desse chamado jogo de posição, uma forma de entender o futebol através da bola, respeitando uma ordem posicional para favorecer um benefício coletivo. Mas vale lembrar que Guardiola, hoje no Manchester City, seguiu uma filosofia que era construída na equipe catalã desde que Johan Cruyff chegara ao clube, em 1988. De acordo com alguns manuais da modalidade, o jogo de posição pode ser considerado como uma evolução temporária para o que foi na sua época o futebol holandês, um dos pais desta ideia. Mas afinal, do que se trata e como isso vai ser aplicado ao Inter? É isso que o Direto ao Ponto vai tentar analisar. Hoje é dia 25 de março, eu sou o Vitor Figueiró, bem-vindos. Na sua estreia no Beira-Rio, na última quarta-feira, o técnico Miguel Ángel Ramírez saiu vitorioso. O Colorado venceu o Caxias e chegou a 3 vitórias no Campeonato Gaúcho. O espanhol também promoveu a rotatividade das peças do grupo, dando oportunidade para que os outros atletas iniciassem a partida. Assim, Marcelo Lomba, Lucas Ribeiro, Léo Borges, Rodrigo Dourado, Nonato, Caio Vidal e Guerreiro estavam entre os titulares diante do time da Serra. Em campo, já deu para perceber um pouco da ideia que Ramírez pretende aplicar. Para falar mais sobre ela, eu recebo Cristiano Oliveira, da Rádio Guaíba, que vai nos explicar do que se trata o jogo de posição. E aí, tudo bem? Fala, meu, tudo certo? Tudo tranquilo? Bom, então, como é que tu define esse estilo de jogo? Tranquilo, vamos lá. O jogo de posição nada mais é do que um estilo de futebol. A gente não pode tratar o jogo de posição como algo assim de outro planeta, como algo de outro mundo, porque não é. Qual é o grande objetivo do jogo de posição? Tem aquelas pessoas que falam assim, tá, mas no futebol o que importa é fazer gol e ganhar, o resto é história. Tá bem, isso é uma obviedade, mas todo mundo quer fazer gol e ganhar. Todo mundo tem o mesmo objetivo, ninguém entra em campo para perder. A grande questão é como buscar a vitória, como buscar o gol. E o jogo de posição tem as suas respostas, tem as suas variáveis para que isso aconteça. O grande norte, o grande alicerce, a coluna que sustenta o jogo de posição é o seguinte, guarde isso muito bem, gerar superioridade. O grande objetivo do jogo de posição é gerar superioridade. Existem vários tipos de superioridades no futebol. Tem a superioridade numérica, que é um jogador a mais do que o outro time. Tem a superioridade tática, técnica, corporal, enfim. Num primeiro momento, para se entender o jogo de posição, a gente fica com um tipo de superioridade, que é o tipo mais simples de se observar, que é superioridade numérica. E por que é mais simples? Porque qualquer um pode ver. Se tem um jogador a mais de um time em relação ao outro, está estabelecida uma vantagem numérica. E aí, de imediato, alguém pode pular e dizer o seguinte, tá, mas num jogo de futebol são 11 contra 11, como é que vai ter vantagem? Aí entra o jogo de posição. Uma saída de bola, por exemplo, como a que fez o Inter contra o Caxias, meio de semana, é uma saída de bola em que o Rodrigo Dourado, para pegar um exemplo prático, ele fica entre os zagueiros para receber essa bola, mas não simplesmente para ele puxar a jogada, para atrair o marcador do Caxias com ele. E aí o que acontece? Os times em geral deixam 2 jogadores sobrando na frente. Se um desses jogadores vai no volante, é porque um zagueiro está sozinho, é matemático. Se o time se fecha em 2 linhas de 4 e sobram 2, e o zagueiro volta para jogar entre os 2 zagueiros, você tem 3 jogadores, o volante mais os 2 zagueiros, contra 2 atacantes do adversário. Criou-se, portanto, a sua primeira superioridade numérica, 3 contra 2. E aí, qual é a leitura que o volante tem que fazer? O volante precisa identificar
de onde veio esse atacante que está dando bote nele e jogar a bola no zagueiro que está sozinho. Se, por exemplo, o atacante veio de perto do Lucas Ribeiro e o atacante do Zé Gabriel segue nele, é porque o Lucas Ribeiro ficou sozinho. Bola no Lucas Ribeiro. E a partir daí o Lucas Ribeiro tem que progredir. Ele não pode ficar parado, porque senão esses dois caras da frente vão marcá-lo. Ele precisa fugir dessa primeira linha de marcação, que já foi vencida, e partir para a segunda, que é aquela linha de 4 meio-campistas. E aí o Lucas Ribeiro progride, avança, ataca essa linha de marcação para quê? Para instigar um desses meio-campistas do adversário a dar o bote nele, porque senão ele vai entrar até a área do adversário. Então um desses meias do oponente precisa dar o bote no Lucas Ribeiro. E aí ele precisa identificar de onde vem esse meia. E aí, automaticamente, jogar a bola para aquele companheiro que ficou sozinho porque tinha um meia o marcando e esse meia precisou sair para dar o bote no Lucas Ribeiro. Você vai sempre gerar uma vantagem numérica a partir da troca de passes. Uma coisa que é muito importante dizer, jogo de posição não tem nada a ver com ficar cada um no seu quadradinho esperando a bola. É movimentação o tempo inteiro. Você não vai se movimentar necessariamente em direção à bola. Você pode se movimentar, por exemplo, como nesse exemplo que eu usei do Lucas Ribeiro, você pode se movimentar os dois meias por dentro para forçar a marcação a ficar de olho neles e jogar a bola pelo lado. Ou seja, você atrai a marcação para um lado do campo e joga pelo outro. Você pode abrir os seus dois laterais, um em cada linha realmente lateral, espaçar bastante, o máximo possível, para fazer com que a linha do adversário também se abra. E a partir daí você consiga fazer infiltração, você consiga fazer tabelamento e ter uma leitura melhor desses passes para o time ir avançando. Isso, basicamente, é o jogo de posição no que se diz respeito à vantagem numérica. Tem outros tipos de vantagem, por exemplo, você forçar o seu time ou forçar o adversário a ir para um lado, instigar ele para um lado, forçar ele para um lado, para você atacar pelo outro, para a bola cair no mano a mano do seu melhor driblador contra o pior marcador do adversário, aí você tem no 1 contra 1 a possibilidade de superioridade técnica, que é outra superioridade do futebol. 1 contra 1 não tem vantagem numérica, tem um jogador para cada lado, mas se a bola caiu no seu principal driblador para cima do marcador mais frágil do adversário, você conseguiu criar uma superioridade técnica, que é outro princípio do jogo de posição. Perfeito. Uma coisa assim, quais são, tipo, as maiores dificuldades desse estilo? Digamos assim, para neutralizar esse estilo, onde é que ele se sente mais desconfortável? Esse é um estilo de jogo bastante complexo, não é fácil, tá? Se o jogo de posição não funcionasse, o Guardiola não seria quem ele é e o Cruyff não seria quem ele é. Tá? O Cruyff e o Guardiola são os grandes... O Cruyff foi, né, já falecido, mas foram os dois grandes entusiastas do jogo de posição. O jogo de posição parte muito dos conceitos do Cruyff. Por exemplo, quando você tem a bola, você não pode levar gol. Logo, quando você tem a bola, você também está se defendendo. Esse é o conceito puramente do Cruyff. E esse modelo foi aperfeiçoado, chegou talvez no seu ápice, no seu auge, como o Guardiola, agora no Manchester City, em outros momentos no Barcelona também. É um jogo bastante complexo. Então, se fosse errado jogar desse jeito, o Guardiola e o Cruyff não seriam quem são. Agora, se fosse fácil de ser aplicado, o Domenech Torrent teria dado certo no Flamengo, porque ele chegou no Brasil com uma experiência de ter sido auxiliar do Guardiola durante uma década, recebeu o principal plantel, o principal grupo de jogadores do futebol sul-americano, que era o grupo do Flamengo, e não conseguiu implementar esse estilo de jogo, porque é complexo, é preciso inteligência para jogar esse jogo, é preciso observação, é preciso entender que o jogo, propriamente dito, também está acontecendo quando você não tem a bola. Esse é o principal desafio da aplicação desse jogo no futebol brasileiro. O jogador brasileiro está acostumado a jogar só com a bola. Quando não tem a bola, ele bota a mão na cintura e acha que não é com ele. E o Miguel Ángel Ramírez vai precisar explicar, e isso vai acontecer aos poucos, não vai ser de uma hora para outra, ele vai precisar explicar que não é assim, que todos têm sua participação. Às vezes você tem que fazer uma corrida um pouco mais forte,
sabendo que a bola não vai em você, mas só para atrair a marcação e abrir espaço para que o outro ocupe. Isso também é jogo de posição. É complexo. É preciso ter um time inteligente para conseguir executar esse modelo. Boa, aproveitando essa tua resposta, então, onde que estão no Inter assim, as principais carências para implementar esse modelo? Vamos lá. Esse modelo parte do pressuposto, como eu disse, de gerar uma vantagem numérica. A maneira mais fácil de você começar na saída de bola ter uma vantagem numérica é, obviamente, você estabelecer 11 contra 10. Como é que você faz 11 contra 10? Tendo um goleiro que participa da saída de jogo, como se fosse um jogador de linha. Aí você, na largada, já tem um jogador a mais que o adversário. 11 contra 10. Eu não vejo no Inter um goleiro tão bom assim com os pés. Acho que é possível aperfeiçoar algumas coisas no Daniel. Acho que é possível aperfeiçoar algumas coisas no Danilo Fernandes, mas no Lomba não. O Lomba é muito fraco com os pés e ele não aprendeu a vida inteira, não vai aprender agora já veterano. Então, se o Inter não buscar um goleiro no mercado, para mim vai ter uma mudança no gol do Inter. Vai ser ou o Danilo Fernandes ou o Daniel. Então já começa por aí. Acho que os laterais do Inter vão precisar entender que esse jogo é preciso de inteligência. Os laterais do Inter, eles são muito físicos, Rodinei e Moisés, mas eles não são propriamente inteligentes. Eles têm alguma dificuldade na leitura dos acontecimentos. Eu acho que eles vão precisar se aperfeiçoar nisso. E talvez, do ponto de vista do ataque, seja por isso que o Inter foi buscar o Carlos Palacios. Eu imagino que o Miguel Ramírez tenha identificado no seu grupo alguma falta, alguma carência das características desse jogador, que é um cara que parte para cima, que tem drible, que tem arrancada, algo que o Caio Vidal também tem. Então eu estou imaginando esses dois disputando posição. Eu acho que é por aí. Daqui a pouco, alguém para compor o meio, ele está testando o Maurício. O Maurício foi usado como um ponta pelo Abel Braga e o próprio Miguel Ramírez chamou o Maurício de craque, de jogador top, depois da vitória contra o Caxias. Talvez o Maurício seja um cara que ele está pensando em utilizar no meio-campo e não aberto, como era anteriormente. Ele vai fazer essas leituras. O jogo de posição permite, e tem vários exemplos, de jogadores que passaram a vida inteira atuando em uma função, eles passam a exercer outra. Talvez o exemplo mais conhecido seja do Lan, no Bayern de Munique, que passou a vida inteira sendo lateral e depois, com a chegada do Guardiola, passou a ser um volante. É só um exemplo de outros que a gente pode dar. Perfeito. E, bom, para fechar, dessas 3 primeiras partidas, assim, bom, a avaliação acho que ontem foi a melhor atuação desde o começo. E onde é que já dá para assim, perceber, ó, aqui está o modelo de jogo, venceu desse jeito porque fez isso? Eu quero pegar então o segundo gol do Inter contra o Caxias. O segundo gol do Inter é que a gente está acostumado no Brasil, talvez por ver não o jogo inteiro, mas pega na televisão e assiste só os últimos 3, 4 segundos do gol. Então a gente vai olhar os gols do jogo e a bola já está perto da área e toque, gol. E a gente esquece de ver a origem da jogada. O segundo gol do Inter contra o Caxias, sabe onde é que a bola começa? A bola começa no Marcelo Lomba. O Marcelo Lomba, ao invés de dar o chutão, o que ele faria normalmente, até o ano passado, ele toca curto. Tudo bem, ele não estava tão marcado. Se ele tivesse, ele não faria, porque ele não é tão bom com os pés. Mas ele podia muito bem ter dado o chutão e não fez claramente por orientação. Ele saiu jogando curto. E nessa saída curta do Marcelo Lomba, ele solta no zagueiro, o zagueiro progride, solta no volante, que vai progredindo, até a bola chegar na frente e pintar aquele golaço do Thiago Galhardo. Isso claramente é o dedo do técnico. É uma saída curta com o goleiro que vai chamando o adversário para o seu campo, o adversário vai atendendo a esse chamado. O Caxias precisava tentar encontrar ali o seu gol de empate e ofereceu o campo para o Inter. Já tinha um jogador a menos, o Caxias. E o Inter foi aproveitando esse campo, foi progredindo de espaço em espaço, de quadrado em quadrado, até chegar na área e conseguir o Maurício dar o toque para o Thiago Galhardo fazer o gol. Ali, claramente, é uma jogada de orientação do treinador. E o outro exemplo é aquela saída de bola que eu mencionei. O Rodrigo Dourado, nos momentos do jogo contra o Caxias, ele se posicionou na frente dos zagueiros, quando havia uma pressão em cima do Zé Gabriel e do Lucas Ribeiro. Ele faz a leitura instantânea do acontecimento, fica na frente dos zagueiros para receber essa bola por trás
dos atacantes. Quando o atacante não pressiona, ele volta. E por que ele volta? Para obrigar o atacante a vir com ele. E aí deixa um dos zagueiros sozinhos. Isso também é jogo de posição. Qualquer movimento, qualquer objetivo que vise estimular o adversário a estabelecer uma pressão e um jogador seu ficar sozinho, gerando assim uma vantagem numérica, pode ter certeza que é um princípio do jogo de posição, ou jogo posicional, ou, como eu prefiro falar, um jogo de localização. Eu acho que é um termo mais correto aqui no português do Brasil. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. A edição é de Israel Mesquita. Até a próxima.